Olá, bem-vinda a mais uma aula de astrologia na Autêntica, uma comunidade aí que traz um autoconhecimento feminino, e eu não posso deixar de também trazer aí a astrologia como uma das aulas também, tentar fazer aí pelo menos 2 aulas por mês, uma aula por semana, para que a gente siga nesses 3 pilares, né, na yoga e na meditação, que você já faz aí durante a semana, e também com a astrologia para guiança, para você cada vez mais que entrar em uma dessas aulas, você entender um pouco mais do seu mapa. É muito interessante, antes de começar, você ter por perto o seu mapa astral. Caso ele não esteja, não tem problema, mas é interessante ter para que você, a partir do meu mapa astral, que eu vou colocar como exemplo, trazer essa importância dessa lunação, dessa lua cheia que aconteceu em Aquário, para que você crie intimidade com o seu mapa e comece também a ativar essas casas na potência que elas têm, que agora, uma lua cheia, ela traz uma claridade muito grande, que pode ser um insight, pode trazer certos insights aí para você muito transformador. Então, é interessante, pelo menos, saber onde está Leão em Aquário aí, tá? Eu vou começar aqui, dentro das minhas anotações, falando um pouco desse eixo, né? Esse eixo de Leão em Aquário, segundo a minha mestra Cláudia Lisboa, e a mestra dela, que é a Dona Emi, ela traz aí os nomes de cada um dos eixos. E o eixo de Leão e de Aquário é o eixo do amor. E eu complemento aí como o eixo da generosidade também. Então, eu acho que ele traz aí essa principal noção aí de base para você começar a entender que é um eixo do amor. Eu vou agora aqui compartilhar o meu mapa. A Miriam deu essa opção aqui para mim, para já começar você a entender um pouco mais, né, do que é. Onde está o meu mapa aqui? Por favor, vamos ver onde está? Peraí, será que eu coloquei ele aqui? Não, coloquei ele no Windows. Ah, tá aqui. Vamos ver se eu consigo achar. Não. Windows. Ué, gente, não entrou aqui? Ah, entrou. Ah, bom. Mercúrio tá retrógrado, né, gente? Até amanhã, graças a Deus. Não tem jeito. Pronto. Esse é o meu mapa. Abrindo a minha vida para vocês, é esse mesmo. Ó, esse é o meu mapa. Essa parte aqui de fora, ó, vocês estão conseguindo enxergar? Hein? Às vezes eu fico numa dúvida se vocês estão enxergando. Ah, vocês estão enxergando, é outra setinha. Esse é o meu mapa. Esses planetas em verdinho aqui de fora, né? São os planetas atuais. Aqui está a Lua. Ontem teve a Lua cheia nesse signo de Aquário. Ontem não, né, gente? Foi ontem, sábado. Fazendo aí uma oposição com o Sol atual em Leão aqui. Então, é para vocês saberem sobre esse eixo. Eu tenho a casa 11, tá vendo? A cúspide da casa 11, ela entra aqui. O ângulo peraí, deixa eu só ver qual que foi o ângulo da lua cheia de ontem, peraí. Deixa eu ver aqui. Só para colocar certinho para vocês. Sexta-feira. Eu tenho um sistema aqui que fala certinho, quer ver? Sábado, dia 9. Desculpa não ter trazido isso antes, gente, mas assim, pessoa que tá numa administração de vida, né, muito intensa. Vamos ver. É tudo que a gente tem que lembrar e tá tudo certo. Cadê? Só para vocês entenderem um pouco da importância da angulação dentro do seu mapa lá.
A lua fora de curso, lua... Ué, gente, não foi ontem? Ontem foi dia... Foi quinta? Deixa eu ver aqui. Hum. E é interessante a gente já se familiarizar com esse eixo. Leão, ele fala sobre o nosso brilho interno. Ele fala sobre também os nossos processos de individualidade. Então, quando a gente abre um espaço aí para a gente se encontrar diante dos desafios que a vida vem apresentando atualmente para nós, é como se a gente pudesse criar uma força de brilho interno a partir desse sol que já está transitando por Leão durante todo esse mês. Começou no dia 21, 22 de julho e vai agora até 21, 22 de agosto. Ou seja, a gente tem aí um processo muito intenso de percepção de como a gente consegue, através da nossa criatividade, da nossa alegria, no nosso jeito de ser, né, conseguir potencializar ainda... Gente, eu não estou achando o ângulo. Potencializar ainda mais, depois eu passo para vocês, tá? Potencializar ainda mais essa energia de brilho. Então, por exemplo, eu tenho leão aqui na minha casa 5. As minhas casas, né? Eu tenho ascendente Áries, as minhas casas, as cúspides das casas, elas são sempre condizentes com a energia da casa, né? Isso é um privilégio, assim. E a energia da casa 5, o dono da casa 5 é leão. E o sol passou por aqui e fez a oposição com a casa 11, que é onde está Aquário. A cúspide da casa passa aqui 11, ó, em Aquário, e a casa 5 aqui em Leão. Quando há uma lua cheia, os dois principais luminares, né, Sol e Lua, eles ficam em oposição. A oposição, vocês já sabem, muitas de vocês, que a oposição, ela traz aí um aspecto desafiador, né? Parece que a nossa emoção, ela fica puxando para um lado, a gente fica tentando, dentro da claridade que essa lua está, buscar certos caminhos que estão ali visíveis, mas, ao mesmo tempo, tem a nossa consciência, que é o sol, falando, não, você não pode fazer isso, você não é capaz de fazer. Há uma luta, né, entre a consciência e o emocional, mas, ao mesmo tempo, você olha e fala, gente, mas esse é o caminho que eu quero, de seguir, de segurança, de brilho, aquilo que me faz meu coração pulsar. Isso é leão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso, de alguma forma, ceder um pouco essa energia individual e me soltar para aquilo que é do coletivo, de fazer o bem para outras pessoas, de conseguir usar essa energia criativa que vem do meu coração para o maior número de pessoas. Então, há uma dualidade, né? Nós somos feitos de luz e sombra, então parece que a gente entende e absorve muito intensamente o significado desse eixo de amor. E eu vejo que é uma oportunidade agora de você criar uma percepção de si mesma, numa segurança de quem você é para o mundo. Quem é você para o mundo, né? Então, é conseguir trazer, de alguma forma, essa potência e, ao mesmo tempo, fazer essa conciliação do seu emocional com a sua consciência em prol de maior número de pessoas, de mais pessoas, de dividir todo esse brilho e esse pulsar do coração com mais pessoas. Então, eu acho que é um momento muito importante que a gente está passando agora. É raro, né? Uma vez por ano isso acontece, essa lua cheia em Aquário. Eu gosto muito, porque eu vejo que Aquário, ele não é porque é o meu signo, de verdade, mas ele é um signo que ele traz aí uma possibilidade da gente inovar,
da gente trazer uma revolta dentro dos nossos processos que nos prendem demais, que principalmente envolve o ego, que é o ponto aí crítico para mim do signo de Leão. Quando a gente estuda, né, a astróloga, né, quando a gente estuda a astrologia, a mestra astrologia, a gente para e vê que ela está ali para mostrar a luz e a sombra. Então, isso faz com que a gente enxergue os dois lados desse eixo com muita precisão, com muita claridade. Quando eu vejo Aquário como um signo, um arquétipo, né, que traz inovação, que traz revolta, ele é regido por Urano. É muito interessante vocês enxergarem também dentro do mapa de vocês Urano, né, que é esse aqui, ó, é o planeta que rege Aquário. Dentro do meu mapa, quando eu olho esse Sol em Aquário, é a minha consciência. Onde você tem o Sol no seu mapa, é onde é a sua consciência. E é onde também tem uma ligação muito forte com o signo de Leão, que é o que a gente está agora. Por isso que é potente esse momento, por isso que eu quis dar uma aula para você endireitar e orientar mais a sua vida nesse sentido. Leão traz aí o Sol como regente. E agora o Sol, estando Leão, o seu Sol interno, ele brilha. Ele está sendo observado de alguma forma. Então, a sua consciência parece que ela fica num alinhamento muito próximo com aquilo que é verdade para você, que é a sua essência, aquilo que o seu coração pulsa. Mas quando a gente olha a sombra de Aquário, está lá Leão. Então, quando eu observo e trago a minha vida, né, como um ensinamento, para conseguir passar esse ensinamento para vocês, quando eu me vejo muito distante da minha consciência, quando eu estou muito aérea, pensando nos outros, pensando o que os outros pensam de mim, essa coisa do ego, é um eixo do ego. Então, não é só porque Leão tem essa questão, não. Aquário tem também. De aprovação, de ter que ser validada, isso é do ser humano. A gente precisa disso de alguma forma, mas quando a gente vai amadurecendo e conseguindo se apropriar desse Sol, o seu Sol, você vai conseguindo equilibrar a sombra. E no meu caso, o Sol em Aquário, quando eu me vejo muito individualista, muito só pensando em mim, eu começo a perder-me nesse ar que é o Aquário. Então, eu ilumino a minha sombra com a maturidade, com o autoconhecimento, com a yoga, com a meditação, com a astrologia. Eu comecei a iluminar a sombra de Aquário, que está lá, que é Leão. A gente só precisa entender onde que a gente busca na nossa vida essa energia de sombra, iluminar e falar, ué, mas eu não preciso de tudo que eu faço, precisa de aprovação do outro. Não, eu consigo por mim mesma, na confiança que eu tenho da minha maturidade, dos meus processos que foram progressos ao longo da minha vida, olhar e falar, não, eu também sou capaz. Eu não preciso de perguntar para todo mundo o que as pessoas acham para seguir com um determinado processo na minha vida. E isso eu falo para vocês, que mesmo não tendo Sol em Aquário, se apropria do seu Sol e da sombra do seu Sol. E agora, nesse momento de lua cheia, fica muito visível como é que funciona o seu Sol, a sua consciência geminiana, virginiana, seja lá o que for, mas essa lua, com esse Sol em Leão, com essa lua cheia em Aquário, te dá uma oportunidade de você observar o que a minha consciência precisa trazer de maturidade para eu conseguir vivenciar a minha verdade. E a lua é o nosso emocional, e Aquário nos ensina a ser compassivas, principalmente com nós mesmas, e respeitar aquilo que a nossa alma está pedindo para a gente fazer. Ah, Bela, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que viver nesse mundo neoliberalista, capitalista, enfim, eu não posso fazer aquilo que o meu coração está pedindo. Pode, você pode fazer. Reflita sobre o que a sua alma está pedindo nesse momento agora, para que você haja com o seu coração. É uma reflexão
muito auspiciosa, mas que vale a pena ser refletida para não passar. A gente que tem a senhora astrologia como guiança, dá um tom tão mais leve de alguma forma e até desafiante também, e de confiar que existe uma energia maior que está regendo você, pegar essa energia e trazer ela naqueles objetivos com os quais você tem vontade de levar a sua alma. A gente veio para cá, para esse mundo, para, principalmente, né, eu vejo a felicidade genuína, ela está muito na gente conseguir enxergar os nossos principais talentos, as nossas vocações, e através disso a gente se abastecer de si mesma, olha o sol em Leão, e conseguir transmutar, transmitir esse talento para o mundo ficar melhor, para o maior número de pessoas. Isso é Aquário. Isso é felicidade genuína. A felicidade, ela passa quando você faz uma grande viagem que você quer fazer, você está lá, né? Mas quando você chega em casa, volta para um trabalho talvez que não faça tanto sentido, né? Mas que está ali e tal, você fala, nossa, passou, né? E agora eu quero mais. Aí cria esse desejo, né? O desejo do ser humano que ele é infindável, né? Ele continua. Mas quando você traz esse conceito de felicidade genuína, que eu vejo muito dentro dessa ótica aquariana, isso faz com que a sua vida tome um sentido maior. Então, aproveita esse momento. Agora, como vocês podem ver aqui através do meu mapa, a Lua ela já está em peixe. Hoje, domingo, é o dia mais potente dessa semana. Então, a gente traz uma oportunidade dessa Lua em peixes que está cheia, da gente observar nossa casa em peixes também, e se conectar mesmo com algo maior. Que bom que eu estou dando. Foi proposital eu ter dado a aula hoje, não ontem, para vocês, porque eu sabia que a enérgica estaria mais nesse mood da espiritualidade. Então, é para conseguir passar para você como que você pode aproveitar ainda mais o seu mapa. Eu queria agora, eu vi que a Miriam mandou mensagem para abrir o mapa dela, mas eu queria, Miriam, talvez, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que não está claro, porque o que eu falo aqui, gente, é muito canalizado, é muito subjetivo. Então, se vocês têm alguma dúvida, levanta a mão, né? Ou já destrava o microfone para a gente trocar. Eu acho que é importante, sabe? Tá tudo claro? Tá fazendo sentido aí? Creio que sim, né? Ninguém respondeu, mas tudo bem. Mas vamos então aí traçar essa questão da importância dessas energias agora para você olhar para o seu mapa e também entender essa questão de trazer um pouco de revolução a partir de um tom de revolta, né? Que eu falei essa palavra revolta, na verdade é revolução, mas eu acho que envolve aí palavras muito parecidas, porque a partir de uma revolta interna, de um silêncio interno, em que você se conecta com a sua verdade, você traz um pouquinho da revolução que é necessária nesse momento, sabe? De enxergar que é possível, sim, você renovar a energia de aquário, né? Você trazer uma certa rebeldia, essa é a palavra. E aí, dentro dessa rebeldia, você vai se encontrando, quebrando certos padrões. Urano é isso, Aquário é isso. Quebrar certos padrões que estão muito limitados para abrir espaço para essa inventividade, essa integração daquilo que você carrega dentro com aquilo que você quer levar. Esse tom de cooperação, né, de solidariedade, de estar aberta, sim, a novidades, de buscar certos hobbies, de se alimentar de leitura, de arte, de cultura, de música, trazer uma certa excentricidade também. Agora, tomar um pouco de cuidado, porque essa lua cheia em aquário, essa semana agora,
possa ser que vocês se sintam um pouco mais intolerantes, imprevisíveis. Eu não sei se vocês estão passando por esses momentos. Uma certa instabilidade muito grande, porque vem a consciência e puxa para um lado o seu emocional, para o outro lado, uma enérgica, num eixo que é o eixo do amor. Quando a gente estuda psicanálise, o eixo do amor, o amor, ele está lado a lado do ódio, né? Então, assim, você ama e odeia. Então, é tentar, de alguma forma, desculpa, gente, respeitar essa certa instabilidade, respirar e, de alguma forma, se acolher dentro desses processos que talvez estejam aí um pouco mexidos dentro de você, né? É muito intenso esse momento que a gente está agora. Uma certa irritabilidade também, tirando a TPM, né? Enfim, mas é isso, é entender que agora você olhando para o seu mapa, onde você tem aquário no seu mapa, Miriam, qual que é a casa que você tem aquário? Peraí, Bela, vou olhar. Continua falando aí que eu vou olhar e já já eu falo. Beleza. E aí, a gente entender que dentro desses temas dessa casa, é que toda essa enérgica desse eixo do amor, né, da generosidade, ele está se apresentando. Então, eu vou tentar aí falar um pouquinho de cada uma das casas, tá? A casa 1, se você tem a casa 1 em aquário, seu ascendente é aquário, né? Então, isso está muito forte. Ontem eu postei um, um post no Instagram, todas que responderam, ou tem o Sol em Aquário, ou tem a Lua em Aquário, ascendente em Leão, Sol em Leão, e assim, elas se identificaram por quê? O ascendente é a nossa individualidade. Quando a gente vê que a Lua está nessa casa, passando por essa casa, vem essa questão da gente duvidar de nós mesmas, né? Da gente estar o tempo inteiro buscando uma certa aprovação. Então, esses temas ligados a quem você se mostra para o mundo, e assim, gente, é muito interessante, porque a gente está com Mercúrio retrógrado. Ai, que bom, bem a casa que eu estou falando. A gente está em Mercúrio retrógrado, e Mercúrio retrógrado em Leão. Então, assim, quem tem a casa 1 e a Miriam aí também com a casa 2, são duas casas que devem ser observadas dentro da sua própria verdade. Olhar para a sua verdade e ver o que você pode trazer agora, de novo, de inovador, dentro do trabalho, talvez trabalhar com algo paralelamente que te dê mais esse acesso a si, um certo hobby, talvez, que você queira trazer para se abastecer mais de quem você é. E nesse hobby, talvez você encontrar uma possibilidade de ganhar dinheiro, ou não, mas de colocar essa sua força de individualidade firme em si, de amor por si mesma, naquilo que você mostra para o mundo e também como trabalho. Né? A casa 2, ela fala mesmo dessa questão de dinheiro, de materializar as coisas, né? Daquilo que a gente faz e daquilo que a gente coloca como valor na nossa vida. Então, o que é valor para você? Então, é buscar aí, enxergar toda essa potência. E a casa 2, se você tem aquário em leão, a casa 2 em aquário, é você trabalhar com algo inovador, tecnológico, que traz aí para você uma possibilidade de ganhar dinheiro a partir da inovação, de trazer essa certa rebeldia, de quebrar certos padrões, também é muito importante. Então, possa ser que essa lua tenha mexido aí dentro desses temas dessa casa, né? Pedindo confiança, que sim, pode ser difícil. Onde o aquário está, gente, ele traz muito essa certa rebeldia mesmo. Pode ser difícil da gente encarar, como, por exemplo, a casa 1, né, de se mostrar diferente para o mundo. Mas sim, vamos assumir essa diferença e, a partir dela, agir com o nosso coração, mostrando a nossa verdade para o maior número de pessoas. Então, assim, é desafiante. A casa 2 também, porque a gente é criado, hoje em dia nem tanto mais, mas nós, vocês que são meus alunos, se identificam muito comigo, porque vocês estão mais ou menos na minha meia-idade, é ótimo. Na minha idade, 40, 45, 50, né?
A gente foi criada muito para a gente fazer uma profissão, direito, medicina, odontologia, engenharia. E quem tem aquário na 2 agora, parece que está aí observando o tanto que é realmente algo para se fazer, que tem essa noção de inovação, de coletividade, de dar aí, para o maior número de pessoas a sua ajuda para o mundo. Quem tem aquário na 3 é o eixo, né, de 3 e casa 9. É interessante porque talvez possa ser que desperte em você uma possibilidade de trazer um novo conhecimento, olhar para algo novo, um curso que você queira fazer, algo que você queira estudar, que seja muito a sua verdade, inovar nesse sentido. Talvez fazer uma pós-graduação, um mestrado pode ser interessante, como também um pequeno curso que você já está adiando e que agora pode ser um impulso muito grande para você iniciá-lo. Então, é olhar para o seu conhecimento e buscar, através dele, inovação, tá? Quem tem aquário na casa 4 é a casa das raízes, né? A casa da família, é a sua casa, né? Ótimo, Pri, eu te falo, nossa, Pri, muito importante, é bem nesse eixo, a Pri tem aquário na casa 10. É bem esse eixo que eu vou falar agora. Se você tem aquário na 10, você tem leão aqui na 4. Mas quem tem aquário na 4, é um momento para se olhar para as suas raízes. Olhar para a sua casa, cuidar da sua casa, talvez trazer uma inovação aí, algo que seja diferente de tudo que você já fez, dentro dessa possibilidade de se enxergar como verdade, olhar a sua própria criatividade em trazer para o lar, trazer para a família um movimento para que você se mostre mais quem você é, talvez, né? É um tom de rebeldia. Quem tem aquário na casa 4 provavelmente é uma pessoa que busca muito a independência, né? E já vou falar do aquário na 10. O aquário na 10, se você tem o aquário na 10, que é o caso da Pri, agora, Pri, é um momento muito valioso para essa questão ligada aos grandes estudos, porque deve pegar um pouco da casa 9, né, de fazer observar algo que você queira estudar com mais profundidade, pode ser um momento muito bom para isso, inovar, e dentro da sua estrutura, né, de trabalho. Quem tem aquário na 10 veio para o mundo para trazer aí o bem maior para a coletividade, fazer algo que quebre o padrão, fazer algo que te traga aí muito da sua pequena rebeldia de mostrar para o mundo, para o maior número de pessoas, a possibilidade de ser uma pessoa muito autêntica e levar isso para o seu profissional. Possa ser que você esteja agora sentindo uma necessidade maior mesmo de mostrar a sua verdade, de agir com o seu coração, e você vai conseguir, Pri, isso trazendo uma luz para a sua, exatamente assim, para a sua casa 4, sua família, seu lar. Olha para esse lugar que o Sol em Leão está iluminando certas questões familiares, para você olhar e estruturar um pouco melhor elas com o seu coração, com a sua verdade. E aí, nessa base familiar e força, você vai conseguindo crescer e alcançar o meio do céu, que é essa possibilidade de abrir espaço para o novo, para algo que traga aí uma quebra de um determinado padrão. Não que você tenha que fazer, tá, Pri? Mas reflete sobre isso, né? E essa junção desses dois eixos. Depois me fala se fez sentido. Pelo visto, sim, né? E aí a gente vai para a casa 5. Se você tem aí aquário na casa 5, é uma casa que fala sobre os seus hobbies, sobre a sua criatividade, sobre os seus prazeres. Olha para os seus prazeres. Observe a clareza aí que está passando pela sua casa e traga emocionalmente a sua verdade, aquilo que você realmente gosta de fazer. Tenta trazer um novo hobby, uma nova atividade que te coloque, talvez, até numa mentalidade mais
expansiva, inteligente. Aquário fala muito sobre isso, né? Aproveita essa energia que você tem aqui para trazer a sua criatividade, e através desse processo criativo, você conseguir levar para a casa 11, que é a casa do coletivo, que está aí em Leão, né, para você, é a sua luz, o seu brilho. A partir de um lugar aí de desejo, aquilo que você deseja, olhar com sabedoria para expandir, tá? E a casa 6 é uma casa que fala de saúde física, fala de relações no trabalho também. É uma oportunidade de você olhar para a sua saúde e mudar certos hábitos que talvez você vem repetindo como padrão, mas que não está te trazendo saúde. Pode ser uma boa, eu não gosto dessa palavra virada de chave, não, mas pode ser uma boa desestruturação que você enxergue com clareza, e a partir dessa desestruturação você estrutura com algo inovador para que você tenha uma boa saúde. Isso também dentro do trabalho, das relações de trabalho, está cansada daquelas relações de trabalho, tenta enxergar com um outro ponto de vista, talvez, e para conseguir ter mais paz, para conseguir se conectar mais com a sua verdade, e também cuidar do seu mental. A casa 12, que é a casa oposta, complementar, ela fala da sua psique. Então, se você está trazendo essa luz aquariana da lua cheia, com o sol em leão, fazendo esse eixo, dá aí uma boa simbiose, você melhora a sua saúde física e, ao mesmo tempo, você melhora a sua saúde mental, né? Tão difícil hoje em dia, tá? Na casa 7, aquário, é parceria, né? Grandes sociedades, você tá se firmando aí num casamento, numa relação mais importante, amorosa também, olhar para essa relação e se indagar. Onde está, que momento que eu estou nessa relação, onde eu posso me sentir mais livre, onde eu possa trazer novas perspectivas e uma clareza maior naquilo que é a relação para mim. A relação, ela é envolta para você com muita liberdade. Essa liberdade, ela está sendo respeitada, e para isso você precisa olhar para o seu ascendente em Leão. Você está se apropriando de agir e de ser e de se mostrar em verdade para o mundo, ou você está com o seu ego exacerbado, buscando sempre de fora aquilo que está sendo fingido, né, por dentro. Então, vai saber se mostrar mais indomável e não tão domesticada demais, sabe? Eu acho que é um excelente período para isso. Casa 8 em aquário é saber que os processos têm fim e que é muito importante você conseguir finalizar certos ciclos arcaicos para conseguir trazer o novo. Então, possa ser que esteja muito visível aí uma possibilidade de finalizar com certas questões em que você ainda se prende e busca tá se abastecendo, mas a partir do olhar das outras pessoas, e não na inovação que você quer, deixando embora o que arcaico, que não te pertence mais, para trazer o novo. Reflita sobre isso. Casa 9, traz um novo estudo que quebre padrões, que inove na sua vida, que traga movimento. Gente, aquário, a gente está agora nessa lunação, nesse sol em leão, junto com o aquário, é para a gente movimentar. A gente tem a nossa individualidade, a nossa verdade, aquilo que a gente age com o nosso coração, mas isso precisa ter movimento. A gente só não precisa ficar lá acreditando. Não, é para movimentar, é um período para a gente movimentar. E aquário na 9 é para movimentar para a sua expansão da consciência, para certos conhecimentos, para certas viagens geográficas ou até mentais, para que você se expanda na possibilidade que você tem de inovar em algo, de levar para o mundo essa potência da coletividade compassiva, amorosa, generosa, vai se expandir, tá? De alguma forma. E a casa 10, já falei. A casa 11 é a casa do coletivo, é a casa de aquário. Então, é o meu caso, né? Eu tenho aquário. E é um momento que eu estou visualizando muito
dessa questão de olhar e ver a minha colheita, né? A lua cheia, ela proporciona a gente enxergar aquilo que a gente plantou numa lua nova em aquário que aconteceu aí, sei lá, 6 meses atrás. Então, parece que agora eu estou conseguindo olhar para aquilo que eu construí, que é a comunidade autêntica. A gente está aqui, tem 2 alunas aqui, antes não entrava ninguém, antes eu não tinha ninguém, agora a gente está em 30 mulheres, e eu estou com uma verdade muito grande de passar esses 3 pilares para o maior número de pessoas. Então, por isso que eu insisto mesmo, coloca lá na comunidade autêntica a promoção que a gente está. Vou colocar essa promoção até o dia 16, porque Mercúrio vai deixar de ficar retrógrado amanhã, estou confiando que mais mulheres vão entrar, mas no sentido de muita generosidade mesmo, compassividade, num valor que ele é colaborativo, ao meu ver, ele é. Então, tá muito claro para mim, entende? Olha a lua ali, agora ela tem peixes, mas ela entrou bem nesse eixo, né? A lua, ela fez uma conjunção com o meu sol, então foi muito potente, né? Ela foi mais ou menos no grau, agora que eu tô vendo meu sol, tá, gente? Acho que foi aqui mesmo, ó, no grau. Deixa eu ver, ela entrou em aquário. Foi por aqui. Quase fez a conjunção com o meu sol. Foi grau 12 por aí. Depois eu olho certinho e mando lá no grupo. Mas assim, para vocês entenderem o tanto que isso é potente para mim. Meu sol é em aquário. A lua em aquário passou por ele, iluminando toda essa colheita que eu ando fazendo na minha vida, que eu saí de direito, de advogado, de turismóloga, para sei lá, tem mais de 8 anos que eu fiz a transição de carreira. Então, assim, você entende a importância que isso tem? É você conseguir levar para o maior número de pessoas a sua autenticidade, a sua verdade. O momento pede isso. Qual é a sua verdade que você quer passar a partir do seu coração para o maior número de pessoas? Isso é Aquário na 11. E Aquário na 12 é a espiritualidade, né? É você abraçar uma religião ou algo místico, algo maior, ou até seu silêncio interno, porque você com Aquário na 12 pode ter muitas perguntas sem respostas, né? Porque é muito ar dentro de uma casa, mas agora é um momento para você olhar para o seu inconsciente e ver onde que ele precisa estar e enxergar dentro desse inconsciente, trazer para a consciência o que seja de muito, muito valor compassivo, inovador, e que consiga fazer com que a sua saúde mental ela se aprimore a partir desse lugar de muita expansão, de muita inovação, talvez buscar uma religião nova e que você se interessa, mas nunca foi, dar mais passos dentro do seu dia a dia, para ter pausas e se conectar com essas pausas em silêncio, e a partir dessa pausa, enxergar a sua verdade, o seu poder de também inovar nesse sentido. Tá? E por fim, não menos importante, só para a gente finalizar, meninas, vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque a pergunta de vocês pode ser importante para outras meninas. Miriam, Pri, pode falar, quem quiser. Ficou claro mesmo, gente? Porque às vezes eu acho que eu fico viajando. Então, primeira coisa, vocês têm que observar no mapa de vocês o eixo que corresponde a essa energia, onde está... e depois, olhar onde está o Sol no seu mapa, porque Leão rege ele, está regendo ele. Olhar para essa energia do seu Sol e trazer a sua verdade. Obrigado, Pri. E trazer a sua verdade agora. É o momento para você olhar para a sua consciência, o que é verdade para você, e colocar uma pitadinha aí de uma certa revolução para ser feita, sabe? E também olhar se você está se apropriando do seu sol, você está feliz, você está com alegria, você está conseguindo pegar essa energia e mostrar os pontos brilhantes dela, a luz dela, e também enxergar a sombra dessa energia. Então, assim, se você tem o sol em Gêmeos, né? Você tem a sombra em Sagitário, olha para esse eixo, porque agora
tem iluminação para que você mostre mais a sua verdade, tá? E observar também onde está Urano, que é esse planeta aqui, ó, esse símbolo, né, no seu mapa. Eu tenho Urano, ó, em Escorpião, na casa 8. E aí, Bela, o que que tem a ver? Urano, ele está à disposição, estava, né, à disposição dessa lua em Aquário, mas agora eu posso olhar e falar assim, olha que interessante, eu tenho o Urano em Escorpião, e fins de ciclos precisam acontecer, casa 8, né, para eu dar uma abertura maior para essa energia aquariana se sobressair. Então, olhar para esse Urano. E é interessante que eu não tinha olhado. Está caindo umas fichas aqui. Interessante, pode ser. Aí a gente começa a estruturar. Então, olha onde está o Urano também do seu mapa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam, que vocês são minhas alunas queridas, né? E ver também onde o Urano está e a energia oposta de Urano, que no meu caso é touro, fala muito dessas questões financeiras. Então, olha para isso. A Miriam falou alguma coisa, deixa eu ver. E é isso, assim, de mapa, gente, o que eu vejo é isso, sabe? Ai, que bom, usamos. Tenho só em peixes. Sinto que estou tentando buscar me reconhecer, me mostrar no profissional sem me perder na área pessoal. Estou nesse impasse. Faz sentido pela energia aquariana? Claro que faz, porque você tem aquário na casa 10 e o sol está passando, está em leão, abrindo espaço exatamente para você olhar para essa verdade que peixes está pedindo, que é você se apropriar desse sol, olhar para a sua espiritualidade, cuidar dela a partir desse lugar de silêncio e de não ficar muito na nebulosidade, mas silenciar a sua mente, voltar para si, pode abrir espaços excelentes para você enxergar com mais potência a sua casa do profissional. Do que você veio para o mundo ficar melhor, que a casa 10. Tá, Pri? Urano e Júpiter na casa 11. Sim, mas em que signo? Tem que falar. Mas, enfim, é auspicioso, porque Urano está em casa, né, Mi? Então, Urano estando em casa, nessa potência que ele está recebendo de uma lua que passou por ele em Aquário, é você, Sagitário. Cara, é muito assim, estuda, foca em algo que você enxerga, que você se enxergue fazendo pro coletivo, sabe? Nessa expansão que você recebe de ter, acho que eu já falei isso para você, que você já fez um mapa comigo, de inovar em algo que quebre um determinado padrão, mas que traz aí, dentro das suas amizades, por exemplo, um elo muito forte de expansão a partir das amizades, de talvez fazer uma certa parceria com alguma amiga, e nessa parceria você conseguir levar algo precioso para as pessoas. Ainda mais o Sagitário pede para que você estude, para que você foque, para que você consiga ter essa estrutura intelectual para que você ajude uma comunidade, uma maior número de pessoas dentro de uma enérgica de espiritualidade também, sabe? Agora, então, que a gente está com a Lua hoje, em peixes, olha para isso, sabe? Por isso que é importante, gente. Ai, que bom, já está rolando, Bela, isso. Que bom ouvir isso de novo, né? E que bom vocês saberem agora como enxergar isso no mapa de vocês. A minha função aqui, dentro desse sol que eu tenho na casa 11, em Aquário, é levar autenticidade para vocês. Então, que bom que está fazendo um sentido maior. E olha, gente, sempre para a sombra, né? Por exemplo, você, Mi, que tem Sagitário em Urano, olha para a sombra desse Urano em Gêmeos, para também você, às vezes, não ficar só nesse foco e deixar de agir, deixar de circular, de trocar com outras pessoas, sabe? Usa esse Urano de uma forma equilibrada. Vai trocar com outras pessoas para você conseguir, não só você individualmente fazer o que tem que ser feito, mas junto com a ajuda de outras pessoas, principalmente amigas, círculos de amigos e de amigas, tá? Mais alguma pergunta, meninas? Se quiser, agora é a hora, eu já vou me despedindo de vocês. Espero que tenha feito diferença na vida aí.
E essa aula vai ficar gravada, quem quer escutar. Eu só peço para não passar ela. E tudo no YouTube que eu mando é restrito, mas é um link que pode ser compartilhado. Não estou falando que vocês não compartilharam com ninguém, nenhuma aula, é proibido. Passa para quem realmente faz sentido, que vocês enxerguem que vai participar da comunidade autêntica e conseguir aproveitar. Ai, Pri, que bom. Obrigado, Bela. Deu um ótimo direcionamento e clareza para a semana. Que bom. E é sempre bom usar o mapa, né, para vocês terem uma noção. E eu estou aqui sempre com Amor e com os Astros. Um beijo enorme. Podem me mandar mensagem, tá? Põe lá no grupo se vocês gostaram, para as meninas começarem a participar aí dessas aulas de astrologia também. E amanhã a gente tem meditação 7h30. Beijo no coração de vocês. Tchau. Beijo.